No próximo capítulo da novela Três Graças, Misael promete vingar a morte da mulher diante do túmulo, jurando que não descansará até descobrir quem está por trás da tragédia que destruiu sua vida. O vento sopra forte sobre o cemitério, mas ele permanece imóvel, fixando o olhar na lápide como se pudesse arrancar dela alguma resposta. De alma ferida, ele parte decidido e procura abrigo na casa de Joaquim, um velho amigo que vive isolado nas colinas. Joaquim, ao vê-lo, se espanta. Não acreditava que Misael ainda estivesse vivo. Entre goles de café amargo, Misael conta parte do que viveu nos últimos meses. Joaquim escuta em silêncio, mas logo o alerta. Se descobrirem que você sobreviveu, sua cabeça vale ouro. O homem deixa claro que não quer saber de Gerluce nem de Lígia, pois teme se envolver novamente com o passado que quase o destruiu. Enquanto isso, Ferete comenta com Zenilda que a polícia finalmente arquivou o caso da morte de Rogério. Com aquele bilhete, ficou provado que ele mesmo quis dar fim à vida, diz o empresário, disfarçando um sorriso. Zenilda, desconfiada, percebe algo nas entrelinhas, mas se cala. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Na cidade, Gerluce vive outro tormento. Viviane aparece desesperada, dizendo que viu Joelle perambulando pela rua, aparentemente assustada. O coração da cuidadora dispara. Josefa, percebendo o desespero da mulher, decide ajudá-la a enganar Arminda para que ela possa sair escondida em busca da filha desaparecida. Gerluce então liga para Paulinho, pedindo ajuda. "Se eu não encontrar minha menina hoje, não sei o que faço da minha vida", diz com a voz embargada. Enquanto isso, Kellen também tenta localizar Joelle, temendo que algo grave tenha acontecido. A jovem, por sua vez, se vê frente a frente com Raul, o mesmo rapaz que vinha sendo seguido por um sujeito misterioso da comunidade. O encontro termina em tensão quando ambos são surpreendidos por Bagdá e seu bando, que cercam o beco com olhares frios e ameaçadores. O silêncio se transforma em medo e o destino de todos passa a pender por um fio. Josefa surta. Após ameaças de Arminda, foge de casa e é atropelada por um ônibus. Josefa, fragilizada, abalada e cada vez mais confusa, viverá uma sequência de cenas que misturam tensão psicológica, crueldade familiar e tragédia iminente. Tudo começará dentro da mansão de Arminda, um lugar que, de lar, virou prisão de segredos e chantagens. Amanhã parecerá normal. Arminda, elegante e altiva como sempre, receberá Zenilda, sua melhor amiga, e ao mesmo tempo, rival silenciosa, para um chá rápido. O clima será de cordialidade até que Josefa, a mãe da vilã, surge no corredor, com o olhar distante e um ar inquieto. A idosa, mesmo debilitada, demonstrará estar mais lúcida do que todos imaginam. Ela escutará parte da conversa e deixará escapar um comentário venenoso, carregado de ironia. "Esse seu visitante ilustre que vem te ver de vez em quando anda aparecendo demais, não acha?" Arminda tentará conter a tensão com um sorriso forçado. Zenilda fingirá não entender, mas o olhar de curiosidade trairá sua calma aparente. "Mamãe, não inventa coisa, vai pro quarto descansar", cortará Arminda, fria. Mas Josefa não se calará. Com a voz trêmula, insistirá. "Ah, eu vejo. Vocês se trancam por horas no seu quarto e fazem o que lá dentro, minha filha? Reza? Ou é outra coisa que o bom Deus não aprovaria?" A sala ficará em silêncio. O som do relógio de parede será o único a ecoar. A expressão de Arminda mudará de controlada para furiosa em segundos. A mulher se levantará bruscamente, aproximando-se da mãe com um echarpe nas mãos. "Cala essa boca, velha! Você quer me destruir, é isso? Quer acabar comigo na frente de todo mundo?" Zenilda, alarmada, intervirá. "Pelo amor de Deus, Arminda, se acalma. Não fala assim com sua mãe." Mas o olhar de Arminda será de pura ameaça.
Josefa, ainda firme, enfrentará. Você pode gritar, pode mentir, mas eu sei quem você é. Sei do seu pecado, do seu amante. E um dia o mundo vai saber também. Zenilda ficará sem reação. Arminda, com o rosto ruborizado pela raiva, apertará o echarpe nas mãos como se lutasse contra o impulso de agir. Zenilda, percebendo o clima, inventará uma desculpa e sairá às pressas da casa, deixando mãe e filha a sós. E será aí que a tragédia começará a se desenhar. Sozinha com Josefa, Arminda soltará o disfarce. Você me envergonha, me humilha e ainda tem coragem de me desafiar dentro da minha própria casa. Pois se abrir essa boca de novo, eu juro que te faço calar para sempre. Josefa, tremendo, começa a se afastar. Você não vai fazer nada. Não vai. Eu te dei a vida. Arminda dá um passo à frente, o olhar de fera. E agora eu posso tirá-la se quiser. Nesse instante, Gerluce, a cuidadora dedicada, entra na sala, percebendo o clima tenso. O que está acontecendo aqui? Arminda disfarça. Nada, Gerluce. A mamãe está tendo mais um de seus delírios. Mas Josefa já está em prantos, completamente fora de si. Ela começa a gritar, apontando para a filha. Ela quer me matar! Quer me matar, sim! Socorro! Gerluce tenta contê-la, mas Josefa se solta com força surpreendente. Sai correndo pela porta, tropeçando aos gritos. Pelo amor de Deus, alguém me ajude! Arminda quer me matar! A cena corta para a rua. Josefa corre desorientada, o lenço voando, os cabelos desgrenhados. Moradores se aproximam, assustados. Arminda, na porta da mansão, grita para que parem a mãe, mas o som das buzinas e dos passos acelerados engolem suas palavras. E então, o destino age. Josefa atravessa a rua sem olhar para os lados e o barulho ensurdecedor de um freio ecoa. Um ônibus surge rápido demais. O impacto é inevitável. Um grito de horror corta o ar. O grito de Gerluce, que presencia a cena. A câmera foca no rosto de Arminda, imóvel, pálido, quase satisfeito. Meu Deus, não! Grita Gerluce, correndo em direção à idosa caída no asfalto. O motorista desesperado desce tremendo. Ela apareceu de repente. Não tive tempo de frear. Eu juro, eu não tive culpa. Arminda, ainda na porta, observa tudo como se fosse uma espectadora da própria tragédia. O rosto dela não expressa dor, apenas um vazio frio, calculado, como se cada grito de Gerluce fosse um eco distante. No chão, Josefa está imóvel. O lenço que estava em seu pescoço se mancha de sangue. O relógio de bolso que ela sempre carregava cai ao lado do corpo, marcando a hora exata do acidente. O tempo parece parar. Cenas seguintes mostram o desespero. Gerluce tenta reanimar a idosa. Dona Josefa, por favor, fique comigo. Me escute, respire, calma, calma. Mas o corpo permanece inerte. Pessoas se aglomeram. Zenilda, que voltava para buscar a bolsa que esqueceu, vê o tumulto e corre. Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Arminda finalmente desce os degraus, caminhando devagar, o rosto pálido como mármore. Foi um acidente. Ela correu para a rua. Eu tentei impedir. Ninguém acredita muito. O olhar de Gerluce denuncia o medo e a desconfiança. A senhora gritou com ela. Eu vi. Ouvi tudo. Arminda não responde. Apenas observa o corpo, como se quisesse ter certeza de que o problema realmente desapareceu. Mas o destino ainda reservava uma última reviravolta. Minutos depois, um som rouco e fraco quebra o silêncio. Gerluce! Gerluce se vira, assustada. Dona Josefa! Meu Deus, ela está viva! Calma, não se mexa, calma, eu estou aqui! Josefa, com a voz quase apagada. Eu ainda estou aqui. Não me deixa, Gerluce, não me deixa sozinha. Arminda se aproxima devagar, forçando um ar de falsa compaixão. Mamãe, meu Deus, eu pensei que tinha te perdido.
mas seus olhos dizem outra coisa. Gerluce percebe, e nesse olhar silencioso começa a nascer a sombra da vingança. A sequência se estende por minutos, com sirenes ao fundo, vizinhos comentando e Gerluce tentando manter Josefa consciente até a ambulância chegar. Enquanto isso, Arminda se afasta um pouco, encostando na parede e observando tudo, sem derramar uma lágrima. A mulher que todos viam como elegante e sofisticada revela, em seu silêncio, o rosto frio da crueldade. O motorista é interrogado por policiais, afirmando entre soluços que tentou frear, mas não conseguiu. Ela atravessou correndo como se não visse nada. Eu juro, não tive culpa. A equipe médica chega, coloca Josefa na maca. Ela aperta a mão de Gerluce com força. Não deixa ela se aproximar de mim. Gerluce olha fixamente para Arminda e promete. Ninguém vai te fazer mal, dona Josefa, eu juro. A ambulância parte. Arminda fica sozinha diante da casa, olhando o sangue no asfalto e, por um instante, um leve sorriso se forma nos lábios. Não de alívio, mas de poder. Gerluce, ao lado dela, segura firme a mão da idosa, o rosto coberto de lágrimas e fuligem. O coração dispara. Cada segundo parece um século. Aguente firme, dona Josefa. Não feche os olhos, me escuta, por favor, sussurra a cuidadora. Josefa se mexe, respira com dificuldade e murmura algo ininteligível. As palavras são fragmentos de lembrança, pedaços de medo. Ela quer me matar, ela quer me matar, repete baixinho, com a voz embargada. O paramédico tenta acalmá-la, mas os olhos de Gerluce se enchem de raiva. Dentro dela, o medo começa a se transformar em determinação. Ela sabe o que viu, sabe o que ouviu, e sabe que a mulher que todos chamam de senhora de respeito é, na verdade, um poço de veneno. Enquanto isso, na mansão, Arminda caminha lentamente até o quarto. Fecha a porta com um estalo seco e se encosta na parede. A respiração pesada. O eco do atropelamento ainda vibra na mente dela como uma lembrança distante. Mas não há culpa. Apenas um incômodo discreto, como se algo fora do controle tivesse voltado a lembrá-la do que é vulnerável. Ela se aproxima do espelho e encara o próprio reflexo. O rosto ainda impecável, o batom intacto, o olhar sereno. E, de repente, um sorriso se forma, quase imperceptível. Um sorriso perigoso, vazio, vitorioso. No hospital, o clima é tenso. Médicos e enfermeiros correm, a maca é empurrada e Josefa é levada direto para o centro de trauma. Gerluce tenta acompanhar, mas é barrada. A senhora precisa esperar lá fora, diz a enfermeira. Mas ela está sozinha. Não faz isso, pelo amor de Deus. Gerluce cai numa cadeira exausta, com o olhar perdido. O barulho das portas de emergência se fecha diante dela. O tempo parece parar de novo. Minutos depois, Zenilda chega, aflita. Eu soube do acidente. Meu Deus, como foi acontecer uma coisa dessas? Gerluce se levanta trêmula. Foi ela, Arminda. A senhora sabe que foi ela. Se Josefa morresse ali, eu juro que ninguém mais saberia o que realmente aconteceu naquela casa. Zenilda tenta acalmar a cuidadora, mas algo no olhar dela denuncia que também desconfia. As duas se olham e um silêncio pesado se instala. O tipo de silêncio que esconde verdades perigosas. Gerluce descobre que os remédios da Fundação Ferretti são falsos e é ameaçada pelo vilão. Gerluce vai enfrentar o maior desafio de sua vida. A cuidadora, conhecida por sua dedicação e generosidade, descobrirá uma trama criminosa que envolve ninguém menos que Santiago Ferretti, o empresário que se apresenta como o grande benfeitor da Fundação Ferretti. A revelação deixará Gerluce entre o dever de denunciar e o medo de perder tudo, inclusive a própria vida. Tudo começa com um sinal quase imperceptível. Dona Josefa, mãe da poderosa Arminda, volta a apresentar sintomas estranhos, mesmo tomando os remédios fornecidos pela Fundação. A idosa, que luta contra uma doença neurológica,
começa a ter apagões, tremores e confusões mentais. Gerluce, que cuida dela há meses, nota cada detalhe. O olhar da senhora perde o foco, a voz fica mais fraca e, em certos momentos, Josefa parece sair de si. Preocupada, Gerluce leva a patroa ao médico. Os exames são feitos e o resultado vem como um choque. Não há qualquer traço das substâncias que o remédio deveria conter. O médico se espanta, afirma que aquilo é impossível, mas os números não mentem. Esses comprimidos não têm princípio ativo nenhum, diz o profissional franzindo a testa. É como se fossem farinha prensada. Gerluce fica atordoada. Mas, doutor, ela toma todo dia. Eu mesma entrego na mão dela no mesmo horário, sem falhar. Ele responde: então tem algo errado no fornecimento, minha filha. Essa medicação vem da Fundação Ferretti, certo? Pois procure saber de onde vem o que eles estão distribuindo. Aquela frase não sai da cabeça da cuidadora. Ao voltar para a mansão dos Melo Dantas, Gerluce sente o coração apertar. Arminda está saindo, apressada, de tailleur impecável, falando ao telefone. Sim, Santiago, eu sei. A imprensa vai estar toda lá. É importante manter o discurso da solidariedade, entende? Gerluce tenta interromper. Dona Arminda, eu precisava falar sobre os remédios da sua mãe. Mas a empresária corta o assunto com frieza. Gerluce, eu não tenho tempo para bobagens. Cuida da minha mãe e não inventa paranoia. Esses remédios salvam vidas. Você devia ser grata por trabalhar para uma família que ajuda tanta gente. O olhar gelado de Arminda faz Gerluce recuar. Mas a desconfiança está plantada. Na comunidade da Chacrinha, onde a Fundação Ferretti mantém seu programa de saúde popular, os rumores começam a crescer. Uma senhora comenta que o marido piorou depois de começar o tratamento. Uma mãe chora a morte do filho, que usava os mesmos comprimidos. Gerluce escuta, anota, observa, e o quebra-cabeça começa a se formar. De volta à mansão, ela nota que as caixas de remédio de Dona Josefa estão diferentes. O lacre, antes dourado, agora é prateado. As pílulas têm cheiro mais forte e o logotipo da fundação está ligeiramente borrado. Certa tarde, enquanto troca a roupa de Josefa, a idosa, em um raro momento de lucidez, segura a mão da cuidadora e murmura. Eles estão me matando devagar, Gerluce. Eu sei. Essas palavras ficam ecoando como um presságio. Gerluce tenta conversar com Arminda, mas a filha ignora, impaciente. A senhora está delirando, mãe. E você, Gerluce, não se deixe levar por esses devaneios. Faça seu trabalho e pronto. Mas a verdade está prestes a se revelar da forma mais inesperada. Numa noite chuvosa, Gerluce sobe até a biblioteca para buscar o chale de Dona Josefa. Lá, escuta vozes na sala ao lado. O som é abafado, mas familiar. Ela reconhece Arminda, a voz doce em público, mas cortante em particular. E a de Santiago Ferretti, o homem que aparece todos os dias nos telejornais como símbolo da filantropia. A cuidadora se aproxima, silenciosa, e escuta o diálogo que muda tudo. Arminda, aflita, diz: Santiago, a minha mãe está começando a se lembrar de coisas. Ela anda falando dos laboratórios, dos cheques, dos relatórios falsos. Eu tenho medo que abra a boca. O vilão responde com um tom cínico. Então faz o que a gente faz com os outros, Arminda. Troca os remédios dela pelos falsos. Se der alguma reação, a gente diz que é o avanço da doença. Pronto, problema resolvido. Ela hesita. Mas é minha mãe. Santiago ri. E daí? Quer perder o que a gente construiu? Todo esse império nasceu do mesmo jeito, minha cara. Um comprimido de cada vez. Ela viveu a vida inteira de aparências. Vai morrer do mesmo jeito. Gerluce leva as mãos à boca, horrorizada. O chão parece girar. Aquilo confirma suas suspeitas. Os remédios da Fundação Ferretti são uma farsa criminosa. Mas antes que consiga se afastar, seu cotovelo esbarra num vaso de cristal. O barulho do vidro quebrando corta o silêncio. Arminda se vira assustada. Santiago vai até a porta e a escancara. Gerluce congela. O que faz aqui?
Pergunta Ferete com o olhar feroz. Gerluce tenta disfarçar. Eu vim pegar o chale de Dona Josefa. Ela estava com frio. Arminda, com a respiração acelerada, aproxima-se. Na biblioteca? A essa hora? Ferete dá um passo à frente e segura o braço de Gerluce. Você ouviu alguma coisa, não foi? Não, senhor, eu juro. Não interessa se ouviu ou não, mas se sair por aí repetindo o que não ouviu... Ele se aproxima do ouvido dela, sussurrando. Você nem imagina o que eu sou capaz de fazer com você. Gerluce tenta se soltar, apavorada. Arminda, dividida entre o medo e a culpa, tenta amenizar. Santiago, solta ela! Eu cuido disso! Mas o vilão ri. Cuidar? Você não consegue cuidar nem da sua consciência. Essa mulher vai nos destruir se abrir a boca. E completa com cinismo. Se não houver chale nenhum no quarto, como é que fica, hein? Aí, como dizem lá na favela onde essa bonitinha mora, vai dar ruim. Gerluce engole em seco. A tensão é insuportável. Ele a encara gelado. Olha bem pra mim. Se abrir a boca, eu te apago da história. Ninguém vai sentir falta de uma cuidadora qualquer. Ela desce as escadas tremendo, o coração disparado. Dona Josefa dorme tranquila, alheia ao perigo que ronda o quarto ao lado. Mas Gerluce entende que, a partir dali, sua vida nunca mais será a mesma. Nos dias seguintes, o clima na mansão muda. Arminda passa a tratá-la com desconfiança. Ferete aparece com frequência, sempre com aquele sorriso de quem sabe mais do que diz. O jardineiro comenta que viu homens estranhos rondando o portão à noite. Gerluce sente que está sendo vigiada. Quando sai para comprar pão, percebe um carro preto seguindo-a à distância. O telefone toca e ninguém responde. Mesmo assim, ela começa a reunir provas. Guarda embalagens dos remédios, anota números de lote, tira fotos escondida com o celular antigo. Enquanto isso, Ferete age nas sombras. Ordena a um capanga. Siga essa mulher. Se ela for até a imprensa, eu quero saber antes. E se tentar fugir da cidade, termina o serviço. Apesar do medo, Gerluce decide agir. Ela sabe que não pode confiar em Arminda. A própria filha aceitou trocar os medicamentos da mãe por pílulas falsas. Mas algo dentro dela, talvez o amor pela idosa indefesa, a impede de calar. Em segredo, ela procura Paulinho, que vem investigando a Fundação Ferete há meses. Entrega a ele as fotos, os rótulos, os exames de Josefa. Mas o perigo aumenta. O mesmo carro preto reaparece, desta vez parado na porta da casa da cuidadora. No chão, ao amanhecer, Gerluce encontra um envelope. Dentro dele, apenas uma folha e uma frase escrita à mão. Quem mexe com o que não entende morre cedo. -S. Ela sabe o que isso significa. O recado veio do próprio Santiago Ferete. Mas o que ele não imagina é que Gerluce não vai recuar. Porque agora ela sabe demais. E no mundo dos Melo Dantas, saber demais é uma sentença. Gerluce vai colocar tudo a perder, ou tudo a ganhar. A cuidadora decide agir antes que Ferete consiga calá-la. Ao lado de Paulinho, ela combina cada passo da denúncia. Câmeras escondidas, gravações, laudos médicos e documentos falsificados da Fundação Ferete serão entregues à imprensa em uma coletiva marcada para a manhã seguinte. Mas, antes do amanhecer, a tensão toma conta da mansão. Arminda descobre que Gerluce sumiu por algumas horas e desconfia. Ferete, em fúria, exige que ela diga onde a funcionária está. Se essa garota abrir a boca, acabou tudo. Eu perco tudo. Você perde tudo, Arminda. Eu nunca quis chegar a esse ponto, Santiago. Minha mãe vai morrer por nossa culpa. Tarde demais para ter consciência, querida. Na mesma noite, Ferete invade a casa de Gerluce. A cuidadora chega e o encontra vasculhando suas coisas. Ele segura o envelope com as provas nas mãos e sorri. Você achou mesmo que podia me derrubar com isso? Gerluce respira fundo, encara o vilão e responde com firmeza. Achei e posso, porque eu mandei cópias para a polícia e para a imprensa.
Hoje o país inteiro vai saber quem é você. O empresário avança, tentando intimidá-la, mas o som das sirenes corta o ar. Viaturas cercam a casa. Paulinho aparece na porta com policiais e câmeras. Ferete tenta fugir pelos fundos, mas é detido em flagrante. Enquanto é algemado, ainda tenta gritar: "Isso não vai ficar assim! Eu vou acabar com você, Gerluce!" Ela, sem se abalar, responde: "Acabou, Santiago. Agora é você quem vai ter que engolir o próprio veneno." Na mansão, Arminda observa de longe o momento em que o comparsa é levado. As lágrimas descem misturadas à culpa. Dona Josefa, acordada pela confusão, segura a mão de Gerluce e sussurra: "Eu sabia que Deus não ia deixar a verdade escondida." Na manhã seguinte, os jornais estampam: Fundação Ferete é desmantelada após escândalo de remédios falsos. Gerluce reaparece ao lado de Josefa, aliviada, enquanto a comunidade da Chacrinha celebra a justiça tardia. Mas o olhar de Arminda, frio e calculista, indica que a história ainda pode revirar. Porque em Três Graças, o bem vence, mas nunca sem deixar feridas abertas.